6 semanas para você sair das dívidas. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo aqui um programa. É um programa que você possa seguir semana a semana, é onde você vai fazer o seu planejamento para sair das dívidas. Esse programa que eu vou fazer, ele é baseado no nosso método Dívida Zero, tá? Esse é um método que já ajudou mais de 2.000 pessoas a saírem das dívidas de forma robusta, de forma segura e inteligente. Então eu vou explicar como vai funcionar, qual será a rotina. E depois, se você quiser mais detalhes, com certeza no final eu vou deixar o meu contato, né? Mande uma mensagem para mim e eu possa auxiliar, dependendo do caso de dívida que você tem. Mas esse método funciona basicamente para todos os tipos de dívidas, todos os tipos de pessoas, incluindo valores, incluindo se você tem uma dívida, se você mistura sua empresa com PJ, com pessoa física, se você é funcionário público, tem uma dívida de 10 mil, 100 mil, 1 milhão que seja, ou dívida de consignado, dívida de CDC, ela vai funcionar para qualquer tipo de dívida. Vamos lá? Então, vou falar semana a semana a rotina que você deve fazer de preparação para sair das dívidas nessas 6 semanas. A primeira semana é a semana que a gente trabalha geralmente a mentalidade. Por quê? Por que a gente trabalha a mentalidade? Olha só, todo o fator de mudança depende de uma mudança na sua mentalidade. É uma mudança de configuração. A maioria das pessoas, elas estão focadas no problema em si. É no nome sujo, é no agente de cobrança, é no cadastro ali, é na falta de dinheiro. Esse já é o seu problema, já é um problema que você já está vivendo. E a gente faz essa mudança de chave para você focar na solução. Qual é a solução? A solução é você ter um plano para sair das dívidas, é quitar suas dívidas, é ter dinheiro, fechar no azul, ter um orçamento ali que feche no azul. Então a gente vai mudar essa sintonia, tá? Do negativo para o positivo. Então, se você quer sair inclusive da sua própria conta bancária. E dentro desses passos, a gente dá alguns exercícios, como algumas mentalizações, algo que reforça, porque existe uma certa ansiedade, né? Eu quero sair das dívidas, quero sair amanhã, quero sair, aquela coisa. E a gente quer realmente que você se acalme nesse momento e foque no mais importante e siga passo a passo o nosso método. E a gente vai também entra dentro dessa fase que a gente chama de quarentena, ou seja, é um combinado que é feito entre eu e você, né? Eu como mentor e você como mentorado para ajudar você a sair das dívidas, aonde você vai ficar, né, praticamente todas essas 6 semanas sem fazer nenhuma dívida. Isso mesmo, você vai entrar na quarentena 6 semanas, né, que seria 45 dias, sem fazer novas dívidas, sem fazer novos empréstimos. Por quê? Porque aí você vai buscar soluções mais inteligentes, além daquelas que os bancos ficam te oferecendo, porque você já tentou fazer essa solução e não adiantou nada, você já tentou pegar um empréstimo e só acumulou dívidas, tá bom? E também eu vou fazer um exercício que a gente chama de causa raiz das dívidas, que a gente ir para um lado mais profundo, né? Qual foi o motivo da sua dívida? Não o primeiro momento que você achou que fez aquela dívida, não, aquele empréstimo. É um indo mais profundo, talvez tinha sido algo relacionado à sua infância, à sua relação com o dinheiro, à sua relação, né, com as pessoas. Isso pode ter uma influência muito grande. Eu até brinco, né? Pais endividados, filhos endividados, ou pessoas desorganizadas acabam desorganizando também a sua vida financeira. Então a gente quer entender a causa raiz mais profunda, tá? Antes de ficar especulando, é legal que a gente faz um teste e você traz isso para uma consciência e você consegue sim, né, resolver na causa raiz. Porque não adianta nada você pagar suas dívidas e depois ter que voltar a se endividar totalmente. Vamos lá para a segunda semana? A segunda semana eu chamo de diagnóstico. É igual quando você vai no médico e o médico pede um monte de exame, aquele monte de exames você tem que fazer. Então a gente tem essa fase, a gente precisa rodar um diagnóstico. Primeiro, o diagnóstico que a gente roda é dentro do seu orçamento, a gente cria um novo orçamento, um orçamento que agora é possível você realizar e sem fazer aqueles cortes, ficar cortando cafezinho, cortando aquilo, não. É um ajuste que
que entende o seu estilo de vida e que ele vai se adequar àquilo lá, tá? Depois a gente estabelece alguns controles financeiros, coisas simples que você consegue aplicar no dia a dia. Controle financeiro, por exemplo, do seu cartão de crédito, para que você tenha realmente uma consciência de como você possa reduzir o valor das faturas, como você possa controlar de forma inteligente. Não é só picar a tesoura. Essa solução de picar a tesoura, ali você não está resolvendo, porque o cartão de crédito é um meio de pagamento. Você tem que entender, né, e usar a ferramenta como ela deve ser usada, de forma inteligente, legal? Depois, dentro desse processo, na terceira semana, a gente já começa a entrar na fase de planejamento. Ou seja, nessa hora a gente vai fazer um levantamento de todas as suas dívidas e a gente vai criar o que a gente chama de priorização. O que é a priorização? Qual dívida você deve se concentrar e pagar primeiro? A maioria das pessoas acham que para quitar as dívidas eu tenho que quitar todas as dívidas de uma vez só. Não, o ideal é que você foque em algumas dívidas e você se concentre até a quitação dessas dívidas. Para isso também a gente faz um fator crítico de cada dívida. O que é o fator crítico? O que aquela dívida afeta na sua vida, mas não só na questão de juros. Quando a gente pensa só de maiores juros, isso tudo, você está negligenciando, por exemplo, uma dívida que pode te prejudicar, por exemplo, uma dívida de condomínio. Tem clientes meus que chegaram com dívida de condomínio estourada, ali com ação na justiça, oficial de justiça batendo ali, e ele simplesmente fala, não, eu foquei nas dívidas de maiores juros, e aí acabou se perdendo. Então, na priorização, a gente vai conseguir identificar qual é a prioridade realmente, qual o fator crítico do efeito daquela dívida na sua vida, né? Mentalmente, na questão de juros, na questão de responsabilidade, né? E na questão de facilidade de pagamento, tá bom? Inclusive de negociação. Aí depois, na quarta semana, dentro desse processo, a gente já entra numa fase que a gente chama de execução. Execução a gente vai implementar as defesas, né? Você vai entender o que o credor pode fazer contra você, o que ele não pode, entendeu? Você vai entender um pouquinho das leis, você vai implementar essas defesas. E a gente entra na fase que a gente chama de isolar o banco. Então você vai pegar aquele credor mais crítico, né, e vai isolar ele de uma forma, dependendo do tipo de dívida, né? Mas, por exemplo, se você tem uma dívida, né, de um empréstimo pessoal, é possível fazer isso. Caio, eu tenho uma dívida de consignado. Também você vai implementar algumas defesas dentro desse credor. Você vai começar a estabelecer a estratégia, né, que você vai aplicar para poder sair desse consignado, ou desse financiamento, ou dessa dívida. Então, cada dívida vai ter um plano e tem uma parte de execução, tem uma parte de tarefas para você fazer, onde você implementa isso. E a gente também ainda na quinta semana, continua essa execução, porque a gente vai proteger o seu dinheiro. Lembra? Depois que a gente se organizar, né, você vai começar a ter dinheiro. E isso a gente vai começar a construir mais uma linha de defesa, que é a sua reserva de emergência. Você está passando pelo processo de sair das dívidas e alguma coisa que acontecer, algum gasto inesperado, alguém ficou doente, bateu um carro, um cachorro ficou doente, sei lá, qualquer coisa que venha acontecer, algum imprevisto, né? Um cano estourou na sua casa, sei lá, e você precisa de um dinheiro ali para fazer isso. Então, como você está na quarentena, você não vai fazer nenhum empréstimo, você vai utilizar a sua reserva de emergência. A gente precisa construir essa reserva de emergência. E ainda dentro da execução, a gente também vai ter as estratégias de ganho extra. Ou seja, você pode ter um ganho extra ali, vendendo alguns objetos que você não precisa, ou mesmo criando uma fonte de renda extra, onde a gente vai ajudar você a achar qual é a melhor fonte para você e pegar esse dinheiro, né, dessa total aí, esse dinheiro da reserva de emergência, e você começar a investir. Investir, inclusive, para começar a pagar as suas dívidas. Isso mesmo, a gente vai, nessa fase de execução, a gente vai ensinar você a como abrir uma conta numa corretora, alocar o dinheiro, deixar o dinheiro protegido, quais são os investimentos mais seguros para você começar a fazer para você pagar a sua dívida. E aí a gente entra na famosa sexta semana. A sexta semana é o plano de quitação. Nessa semana pode ser que algumas dívidas já estejam prontas para você fazer essa quitação, quitar elas, né, entrar dentro de uma estratégia de negociação, onde a gente vai conseguir uma redução de juros, uma redução tão grande, que vai ficar fácil para você quitar. Na maioria das vezes, você vai até conseguir pagar no valor total. Pagando no valor total, você
vai tirar sua certidão negativa de débito e é onde você vai conseguir limpar seu nome e depois a gente faz uma ferramenta de melhoria desse plano. Por quê? Porque você tem mais dívidas e você vai ter que seguir, né, um cronograma de dívidas. A gente vai montar um cronograma de pagamento dessas dívidas. Isso vai deixar você mais claro. Com um plano mais claro, você fica menos ansioso e fica mais fácil de você executar. Gostou desse plano? Gostou? Quer a minha ajuda pessoal para executar esse plano junto com você? Vamos fazer esse plano junto? Vamos realmente sair das dívidas? Então, é o seguinte, aqui embaixo aqui tem um link, é um link para você preencher um formulário, onde você vai falar com a minha equipe vai ligar para você e a gente vai abrir aqui uma vaga para a mentoria, a nossa mentoria, a minha mentoria, onde eu vou ajudar você nesse período de 6 semanas. Então, se você quer essa ajuda num período curto de tempo e montar tudo isso, 6 semanas é mais que suficiente, tá bom? Clica no link na descrição aqui, preenche esse formulário, fala com a minha equipe e eu vou te chamar para uma aula experimental, uma mentoria experimental. Então, se você quer ganhar essa mentoria experimental, clica aqui e eu vou analisar o seu caso, tá bom? Aqui é o Caê Galvão. Tamo junto na missão e te espero lá na mentoria.